Nunca creí en las historias de terror, ni en los fantasmas, ni en los sucesos extraños. Siempre me parecieron exageraciones, mentiras contadas por personas débiles de mente. Pero todo cambió una noche. Esa noche en la que, sin querer, me convertí en el protagonista de algo que jamás hubiera querido vivir. Hace unos meses decidí mudarme a una vieja casa en las afueras del pueblo. El lugar, aunque algo deteriorado, tenía una paz que me atraía. Era aislada, tranquila, y la gente del pueblo decía que estaba vacía desde hacía muchos años. Perfecta para alguien como yo, que siempre había buscado la calma lejos del bullicio. Recuerdo el primer día que llegué a la casa. La madera crujía bajo mis pies y el aire, aunque fresco, tenía un aroma a moho. No me importó. Pensé que sería un lugar perfecto para empezar una nueva vida, alejarme de todo. El dueño anterior, un hombre mayor que apenas me dirigió la palabra, me entregó las llaves sin decir mucho más. Esa misma noche, después de acomodar mis cosas, me acomodé en el sofá con un libro. Estaba cansado de todo el ajetreo de la mudanza. Pero antes de que pudiera leer una sola página, empecé a escuchar ruidos provenientes del piso superior, como si alguien caminara lentamente por el pasillo. Pensé que era mi mente, agotada por el estrés, pero el sonido persistió, y no era solo el crujir de la madera. Eran pasos claros y definidos. Subí al piso superior, pero lo que encontré fue un pasillo vacío, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara. Revisé cada habitación, encontrándome con un par de viejas habitaciones cerradas con llave, pero ninguna señal de vida. No había nadie. Pensé que probablemente alguna de las maderas de la casa se estaba moviendo por el frío. Sin embargo, esa noche los ruidos no cesaron. En su lugar, comencé a escuchar susurros que no lograba entender. Al principio, me reí de mí mismo. No podía ser que estuviera asustado por algo tan insignificante. Pero los días pasaron y los susurros se hicieron más intensos. Ya no eran solo sonidos. Ahora se mezclaban con visiones extrañas. Vi sombras cruzar frente a las ventanas, y en las noches más oscuras sentí que algo observaba desde el final de mi cama. Una noche decidí quedarme despierto, con la esperanza de atrapar a lo que sea que estuviera causando estos sucesos. A medida que la noche avanzaba, la casa se sumía en un silencio absoluto. Fue en ese momento cuando lo vi. Una figura delgada, alta, vestida con una bata blanca, apareció frente a mí, caminando con una calma aterradora. La figura me miró, y aunque no tenía rostro, sentí sus ojos clavados en los míos. No pude moverme, mis piernas no respondían. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La figura comenzó a acercarse lentamente, y a medida que lo hacía, los susurros se convirtieron en gritos desesperados, como si estuvieran dentro de mi cabeza. Podía escuchar cada palabra, pero no lograba comprenderlas. Estaba atrapado en ese instante, viendo cómo la figura se acercaba más y más, hasta que, en un parpadeo, desapareció. La casa se quedó en silencio nuevamente, pero el terror permaneció. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. Las visiones se intensificaron y empecé a sentir una presencia constante, como si siempre estuvieras siendo observado. Decidí abandonar la casa al poco tiempo, pero algo dentro de mí sabía que, aunque me fuera, no dejaría de escuchar esos susurros.
ni de ver esa figura. Lo peor de todo es que no sé si fue un sueño o si realmente viví esa experiencia. Pero algo dentro de mí sigue diciendo que esa casa, aún vacía, sigue esperando a su próximo huésped. Y lo más aterrador de todo es que sé que no seré el último. Nunca había creído en cosas paranormales. Para mí, todo eso de los fantasmas, espíritus y apariciones era solo producto de mentes susceptibles y películas de terror. Eso hasta que me mudé a esa casa. Si te soy sincero, cuando vi la propiedad, por primera vez algo no me cuadró, pero la oferta era demasiado buena como para rechazarla. Me dijo el dueño que había estado deshabitada durante años, pero que no había problemas con la estructura. Pensé que era solo un viejo cuento. La casa estaba alejada de la ciudad, en una zona tranquila, rodeada de bosques, perfecta para alguien, como yo, que buscaba un lugar aislado para escribir. Lo que no sabía era que encontraría más de lo que esperaba. Recuerdo mi primer día en la casa. Todo parecía normal. Las paredes tenían algo de humedad y el suelo de madera crujía con cada paso. Sin embargo, había algo en el aire, algo que no podía identificar. Esa sensación de estar siendo observado, aunque no hubiese nadie cerca. Lo ignoré, pensando que era mi imaginación. Esa misma noche, después de cenar, me acomodé en el sofá del salón a leer. De repente, escuché un ruido proveniente del piso superior, como si algo cayera al suelo. No le presté mucha atención al principio. Probablemente algo de los muebles, pensé, pero el sonido continuó, cada vez más fuerte, hasta que empezó a sonar como pasos arrastrándose. Decidí investigar. Subí al segundo piso y todo estaba en orden, o al menos eso parecía. Las ventanas estaban cerradas, las puertas intactas, pero la sensación de frío era abrumadora. Miré hacia el final del pasillo, donde se encontraba una vieja ventana. Fue entonces cuando la vi, o al menos eso creo. Una sombra, algo que se movía lentamente frente a la ventana, como si alguien estuviera mirando hacia adentro desde afuera. Pensé que podía ser una rama moviéndose con el viento, o quizás la luz de la luna creando ilusiones. Pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. La sombra se quedó allí, quieta, durante varios minutos. Decidí acercarme para ver mejor, pero en el momento en que di un paso hacia la ventana, la sombra desapareció. Esa noche no pude dormir. Los ruidos continuaron y cada vez eran más cercanos. Sentía que algo se acercaba, pero no podía ver qué era. Pasaron varias noches, y aunque intentaba ignorarlos, los susurros y los ruidos extraños me rodeaban cada vez más. Un día, decidí investigar la historia de la casa. Encontré algo que me heló la sangre. Según los vecinos, la casa había sido ocupada por una familia que desapareció misteriosamente hace años. Nadie sabía qué había pasado con ellos, pero algunos decían haber visto figuras extrañas a través de las ventanas, personas que no estaban allí. Esa misma noche, decidí quedarme despierto, intentando enfrentar mis miedos. Estaba seguro de que lo que escuchaba no podía ser real, que todo era producto de mi ansiedad. Pero entonces, cuando la casa se sumió en el silencio más absoluto, vi algo que me heló. En el reflejo de la ventana, pude ver claramente la figura
de una persona parada justo detrás de mí. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado. La figura tenía una silueta difusa, como si estuviera hecha de sombras. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Miré hacia la ventana nuevamente y la figura desapareció. El terror me invadió por completo. No entendía qué estaba pasando, pero supe que no estaba solo en esa casa. Al día siguiente, no pude quedarme más. Hice las maletas y me fui, pero nunca he podido olvidarme de lo que vi esa noche. El miedo sigue rondando mi mente, y a veces, en mis sueños, veo la sombra detrás de la ventana, esperando, acechando. ¿Qué ocurrió realmente en esa casa? ¿Era solo mi mente jugando trucos? ¿O realmente algo extraño ocurrió allí? Nunca lo sabré, pero una cosa es segura: no regresaré jamás. Ahora, cada vez que paso cerca de esa casa, siento que la sombra sigue esperándome. Y aunque nunca la vea, sé que está ahí, observando desde la ventana. Era uma noite fria e chuvosa, daquelas em que o vento parece sussurrar segredos antigos entre as árvores. Eu estava voltando para casa após uma longa jornada de trabalho, sentindo o cansaço nas pernas e a mente dispersa. Meu carro, que sempre teve o bom senso de funcionar bem, parecia ter decidido parar bem naquele momento. A estrada estreita, coberta de lama, não oferecia uma opção clara de socorro. Foi quando vi a velha casa. Um casarão abandonado, cujas janelas estavam quebradas e a porta entreaberta. Eu sabia que aquela casa sempre teve uma aura estranha sobre ela. Histórias contadas por velhos moradores diziam que havia algo de sobrenatural ali. Mas, até então, eu nunca havia dado muita atenção a esses rumores. No entanto, agora, naquela estrada deserta, com o carro parado e a chuva batendo com força no vidro, não parecia haver outra alternativa. Eu teria que procurar ajuda ali, ou então ficaria na estrada a noite inteira. Entrei lentamente pelo portão, enferrujado, cujos rangidos pareciam ser mais intensos do que o normal. O jardim, que algum dia deve ter sido belo, estava tomado por mato alto e flores murchas. O ar parecia mais denso à medida que me aproximava da casa, como se algo estivesse me observando. Hesitei por um momento na porta, mas a necessidade de ajuda me impulsionou para dentro. O interior da casa estava mais decadente do que eu imaginava. O chão de madeira estava manchado de algo que parecia sangue seco, e o cheiro de mofo era insuportável. As paredes estavam cobertas de manchas negras, como se algo tivesse tentado escapar delas, mas não tivesse conseguido. Eu tentei acender as luzes, mas nada funcionava. Apenas o som das gotas de chuva batendo contra o telhado e os rangidos da casa quebravam o silêncio. Percebi então que não estava sozinho. Um som, suave e quase imperceptível, começou a ecoar pelos corredores. Passos. Alguém ou algo estava se aproximando de mim, mas por mais que eu tentasse focar a visão, não via ninguém. Tentei gritar, mas minha garganta parecia estar seca. Meus pés estavam colados ao chão, como se uma força invisível estivesse me segurando ali. De repente, as portas se fecharam com um estrondo ensurdecedor, e a casa, antes silenciosa, parecia agora respirar. A pressão aumentava,
e algo que eu não conseguia entender se movia nas sombras. A sensação de ser observado se intensificou, mas eu não conseguia ver nada. Foi quando, no fundo do corredor, uma figura apareceu. Ela estava parada, imóvel, como se me aguardasse. Eu sabia que aquela figura não era humana. Seus olhos, ou o que eu imaginei serem seus olhos, brilhavam como chamas, iluminando o escuro, como faróis na noite. Não havia expressão no seu rosto, apenas um vazio profundo que me consumia. O ar ao redor dela parecia estar congelado, e a sensação de medo se tornou quase insuportável. Tentei me mover, mas meus pés ainda estavam presos ao chão. A figura começou a se aproximar lentamente, seus passos ecoando com uma precisão que fazia o som da chuva parecer insignificante. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas algo me impedia. Ela estava agora a poucos metros de mim. Seus olhos pareciam penetrar na minha alma, desnudando cada pensamento, cada medo que eu tentava esconder. E foi nesse momento, quando ela finalmente falou, que eu soube que minha vida jamais seria a mesma. Você não deveria estar aqui, disse a figura, com uma voz que era mais um sussurro do que palavras. Sua voz ressoava na minha mente, como se ecoasse em todas as partes do meu ser. Eu não consegui responder. O medo me paralisava completamente. E então, como se já tivesse cumprido sua missão, a figura desapareceu na escuridão, levando consigo toda a energia da casa. O silêncio voltou, mas de uma forma diferente, mais pesada, mais sinistra. Finalmente, consegui me mover. Corri para fora da casa, sentindo que algo invisível me perseguisse. Quando cheguei ao meu carro, o motor ligou sem problemas, como se nada tivesse acontecido. Eu nunca mais passei por aquela estrada. E quando alguém me pergunta sobre a casa, eu apenas respondo: não olhe para ela, não se aproxime. Há coisas que a mente humana não consegue compreender. Eu nunca imaginei que uma simples viagem de fim de semana para a casa de campo da minha família se transformaria em um pesadelo. Mas foi exatamente o que aconteceu. Eu estava sozinho, como sempre, com meu celular desligado e aproveitando o isolamento. A casa, que ficava no meio de uma pequena floresta, sempre foi um refúgio tranquilo para a minha mente. No entanto, desde que entrei naquela casa naquela noite, algo estava diferente. A sensação de que não estava sozinho nunca me deixou, e o silêncio da floresta parecia mais opressor do que nunca. Era uma noite fria de outono, e a casa estava envolta em uma escuridão densa. O som das folhas secas sendo agitadas pelo vento era o único barulho que rompia o silêncio absoluto. Eu decidi acender a lareira para criar uma atmosfera mais aconchegante. Mas, ao tentar ligar o fósforo, percebi que algo estava errado. Os fósforos estavam úmidos, inutilizáveis. Isso me irritou, mas não quis dar muita importância. Decidi então explorar a casa. A casa de campo era grande, com muitos corredores e cômodos que eu já conhecia desde criança. Contudo, algo estava estranho naquela noite. As portas rangiam mais do que o normal, e as sombras pareciam se mover à medida que eu me deslocava pelos cômodos. A sensação de estar sendo observado crescia a cada passo.
Eu tentei ignorar, mas uma sensação de pavor tomou conta de mim. Quando passei pelo corredor que levava ao andar de cima, uma porta que sempre permanecia fechada estava entreaberta. Aquela porta sempre me fascinou, mas nunca me atrevi a abrir. A curiosidade me dominou e fui até ela, hesitante. Ao empurrar a porta, o ar frio e estagnado que saiu de dentro me fez arrepiar. A sala estava vazia, exceto por um grande espelho. No centro, no reflexo, eu vi algo que não deveria estar lá. Uma figura pálida e em pé, atrás de mim. Não sei como, mas quando me virei, ela não estava mais lá. O pânico tomou conta de mim e eu tentei sair correndo do quarto. Mas ao dar o primeiro passo para o corredor, ouvi uma voz. Era suave, quase inaudível, como um sussurro. A voz parecia vir de dentro da parede, sibilando meu nome. Meu coração disparou e, sem pensar, corri escada abaixo, tropeçando nas escadas até alcançar a porta de saída. Mas, para minha surpresa, a porta estava trancada. Tentei desesperadamente girar a maçaneta, mas ela não se movia. Era como se uma força invisível estivesse me impedindo de sair. De repente, o som da voz voltou, mais forte e mais próxima. Eu podia ouvi-la claramente, agora, como se alguém estivesse no meu ouvido. "Você nunca vai sair", dizia. Olhei em volta, procurando uma maneira de escapar. Mas a casa parecia estar viva, fechando-se sobre mim. O ar se tornou gelado e a casa ficou ainda mais escura. Eu podia sentir a presença de algo, mas não podia ver. As paredes começaram a vibrar e a voz começou a rir. Não era uma risada humana, mas uma risada profunda e malévola que fazia meu estômago revirar. Meus pés estavam gelados e eu não conseguia mais me mover. Com a última força que me restava, bati contra a janela, tentando fazer algum barulho para chamar atenção. Mas, para minha surpresa, a janela se quebrou facilmente, como se estivesse à espera daquele momento. Quando finalmente consegui sair da casa, a sensação de alívio foi imediata, mas não consegui me livrar da impressão de que algo ainda me observava, algo que não deveria estar ali. Nunca mais voltei àquela casa, e sempre que passo perto da floresta, sinto como se os olhos daquela coisa ainda estivessem em mim, esperando, observando. Algo naquela casa não era humano, e sei que algo ainda permanece lá, aguardando sua próxima vítima.